Olá, bem-vindo a todos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de operações com conjuntos numéricos. Meu nome é Roberto Bernardes Júnior e essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro vídeo referente a isso. Na segunda aula, no terceiro vídeo, certo? Então vamos à aula. Pessoal, quando a gente fala em operações com conjunto numérico, né? Nós estamos nos referindo aí, vamos começar com a igualdade. Nós vamos fazer operações entre os conjuntos numéricos, né? Então, nós vamos falar sobre igualdade de conjunto. Então, na igualdade de conjunto, ele somente é igual se todos os elementos forem iguais. É bem óbvio, né? Na definição da matemática, ele fala que o D, o conjunto deles, tem que estar, ele tem que estar contido em E ao mesmo tempo o dele tem que estar contido. Não, o D ele tem que conter o E ao mesmo tempo, ou seja, um contém o outro, tá? Como assim um contém o outro? Um tem todos os elementos que tem o outro e assim por diante e vice-versa, ou seja, os elementos são iguais, em outras palavras, né? Então vamos ao nosso exemplo, né? A e B. A e B, tá? Ele é igual a B e A, né? Tem os mesmos elementos. Então você observa que ambos, né, têm o mesmo elemento, né? Tá tudo igual. Tudo bem, pessoal? Então, tranquilo nessa parte, né? Olha lá, o 6 e o 8. O outro conjunto ele tem o x e o y, mas o x é igual a 6, o y é igual a 8, ou seja, 6 e 8 é a mesma coisa, né? Aqui nós temos o último conjunto A, B, né? Esse A está repetindo várias vezes é igual a B. Então, mesmo que ele estiver repetindo várias vezes, mas todos os elementos que eu tenho no segundo conjunto tem no primeiro conjunto, então eles são iguais. Essa parte é bem fácil e a união de conjuntos também muito fácil, né? A união de conjunto ele corresponde à junção dos elementos do conjunto dados, né? Então nós estamos falando em união. É muito diferente a gente falar em soma. Alguns alunos eles comentam assim, a soma de conjunto, né, é igual a união. Não, não é soma. Soma é totalmente diferente. A gente está falando da união desses conjuntos. É a reunião desses conjuntos, né? E ele é representado por essa letra U, né? Esse é o grande. Então, olha lá, nós temos aí um lado, né? No diagrama de Venn, um lado, digamos que é o conjunto A e o outro é o conjunto B. A união do conjunto ele contempla tudo, tanto o que tem no conjunto A quanto o que tem no conjunto B e principalmente o que tem na interseção. Depois a gente vai comentar sobre essa interseção aqui, que dá alguns problemas, na verdade, no número da quantidade de elementos que nós temos nos conjuntos. Tem que prestar bem atenção. Então vamos dar o nosso exemplo. O conjunto A, nós temos o número 0, 2, 4, 6, 8, 10. E no conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então a união, né? A união com B, é assim que se lê, né? A, o conjunto A, o nome do conjunto, lembrem, letra maiúscula. U de união e B, o nome do conjunto B. Então ele vai se dar todo, a reunião de todos os elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 11. Tudo bem, pessoal? Bem fácil, né? Olha lá, outro exemplo, né? Então aqui é um exemplo, nós falamos assim, né? Como que a gente representa o conjunto aqui pela propriedade do conjunto, né? Pela sua lei de formação. Olha lá, x é um número tal que esse x é um número par e natural. Então todos os números naturais, eu ainda não expliquei a relação entre naturais, inteiros, reais, o que vem a ser isso, tá? Números naturais, ele vai de 0 ao infinito, sendo ele números inteiros, né? 1, 2, 3 até o infinito. É uma contagem entre 0, não existe número negativo aí nesse caso, tá? Então a gente está falando todos os números pares. E o B é o conjunto, é o y, tal que este y é um número ímpar e natural. Então a gente tem a união, né, do conjunto A
e o conjunto B. E essa união entre o conjunto A e B são todos os números naturais. Outro exemplo, pessoal, eu até escrevi cuidado com a parte da interseção, mas por aqui, por enquanto, a gente só tem que ter um cuidado que é meio óbvio, né? Nós temos o conjunto A, formado por elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 3, 5, 6 e 7. Observe, né, que esse 3 e 5, ele tanto está no conjunto A quanto está no conjunto B. Mas, professor Roberto, eu posso colocar 2 vezes o 3 e 2 vezes o 5? Pode, mas ele é o mesmo elemento. Não há necessidade, tá? E isso aí pode ocasionar talvez um erro na quantidade de elementos que se tem no conjunto, né? Então tem que observar aqui que nós temos aqui todos os elementos, a gente não é necessariamente, não é necessário repetir esses elementos, tá? De preferência não repita os elementos, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no conjunto, união entre A e B. Bem fácil, né? Então olha lá. Agora nós vamos ver o conjunto interseção. Pessoal, as teorias são bem tranquilas, bem fáceis. Eu acredito que nessa parte teórica não vai haver muito problema, e principalmente nos exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios referente aí a isso aí. Eu acredito que não vai ter problema. Os principais problemas aí é quando a gente fala em quantidade de elementos. Aí já começamos a ter alguns problemas. E aí eu vou apresentar um vídeo separado disso e alguns exercícios que eu acho que a gente tem que dar bastante atenção. Então a gente vai falar de interseção do conjunto, que é esta parte da interseção do conjunto. Os elementos que fazem parte do conjunto de interseção são elementos comuns aos dois conjuntos. Como assim? Eles estão os dois ao mesmo tempo. Então eu vou dar um exemplo aqui do conjunto A. Digamos que eu tenha o conjunto A formado 5, 6, 8 e 10. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Aqui do lado eu coloquei o diagrama de Venn, que é praticamente esses dois conjuntos. Nós temos o conjunto A. Olha lá, 5, 6, 8 e 9. E o conjunto B, não, é o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5, ele está ao mesmo tempo que ele está no 1, ele está no conjunto B. Né? Ele está no primeiro conjunto e está no segundo conjunto. Pessoal, o conjunto de interseção ele é formado por esse... É o U de cabeça contrária, né? O U de cabeça para baixo. Né? Então nós temos um único elemento que ele está nos dois ao mesmo tempo, é o 5. Então, algumas literaturas falam assim, dizemos que A, né, A inter B é igual a 5. Ou A interseção B é igual a 5. Eu particularmente falo A interseção B, mas fica aí à vontade, não existe aí um único caminho, né? Vamos dar um exemplo aí, né? O exemplo 2 aqui, nós temos aqui dados o conjunto, né? Então nós temos aí alguns números negativos, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e o conjunto C, menos 7, menos 8, menos 9. Pessoal, algum elemento, olhando aqui até pelo diagrama de Venn, ele facilita aí alguma visualização, né? Tem algum elemento entre os dois conjuntos? Não tem, então a gente fala que é um conjunto vazio. Né? Só a gente deve lembrar muito bem que o conjunto vazio ele pode ser representado assim ou com aquela outra forma, né? Nunca das duas formas. Isso aí foi visto na aula passada. Depois a gente faz alguns exercícios e a gente revê esse conceito aí, bem interessante. Aqui nós temos um terceiro exemplo. Digamos que ali o E ele é um subconjunto de D. Se ele é um subconjunto, pessoal, só relembrando, pessoal, quando a gente fala em subconjunto, a gente está falando que é um conjunto que ele está dentro do outro. Então o E ele é subconjunto de D porque todos os elementos que tem em E ele está dentro do elemento de D. Então vamos à aula, pessoal. E aí o que acontece? Acontece o seguinte:
que no nosso exemplo 3 aqui, a gente tem aqui, né? Dados o conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto E, 3, 4 e 5. A interseção do conjunto, ele vai ficar todos os elementos que estão em E. Ou seja, é praticamente o conjunto E. São todos os elementos em comum entre o D e o E. E quais são todos os elementos em comum? Os elementos de E. Tá? Então a gente fala que é o conjunto E, pessoal. Bom, chegamos a uma parte da aula que eu acho bem interessante, que são as propriedades que nós temos. Pessoal, propriedade, eu acredito que não tem muita dificuldade nessas propriedades, não existe muita dificuldade. Olha aqui, ó. Então nós temos aí a interseção do conjunto, né? É a interseção entre os mesmos conjuntos, né? Então olha lá, a interseção A, se os conjuntos são iguais, é claro que os elementos em comum entre esses dois conjuntos é o próprio A. Então isso aí é bem óbvio, né? A propriedade comutativa, né? Nós temos aí A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Significa a mesma coisa, tá? Dependendo de algum exercício aí, fala alguma coisa, tá? O mesmo serve para A união com B, né? Mesma coisa, né? B união com A, mesma coisa, tá? Tanto o conjunto união quanto o conjunto interseção, as propriedades são as mesmas. E mesma coisa acontece com as propriedades associativas, né? Que a gente fala aqui, A interseção, entre parênteses, B interseção com C, eu resolvo aí a interseção B e C, depois eu faço a interseção desse conjunto aqui resultante com A. É a mesma coisa, né? A interseção B entre parênteses, né? E depois interseção com C. Não muda muita coisa. O mesmo acontece com o conjunto união, pessoal. Então, se vocês notarem, pessoal, é tranquila essa parte, graças a Deus, é bem tranquila, não vai haver muita dificuldade, correto, pessoal? Então vamos aí à própria parte, a próxima parte da aula, que é a diferença de conjunto, pessoal. Bem importante, bem tranquilo. Eu acredito que você não vai ter muita dificuldade, né? A diferença aqui do conjunto A e B, ela é dada pelos elementos que pertencem ao A, todos os elementos do A, e que não pertencem ao conjunto B. Como assim, professor? Dado um conjunto A, o conjunto A ele seria todo esse gráfico aqui representado no vento. Você pega o conjunto B, os elementos que são na interseção entre A e B, tira eles do conjunto. O que sobrou, né, é o conjunto A menos B. Vamos a um outro exemplo, né? Um exemplo aqui tranquilo. Então nós temos aí, considerando o conjunto A dado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B, atenção, o conjunto B aí, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Pulamos o 5, tá? Uma observação aí importante. E o conjunto C, conjunto vazio, tá? Não tem nada lá dentro. O A menos o B, pega o A, correto? Tira todos os elementos que tem em comum em B. Então vamos lá. Você tem o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pega o conjunto B. O conjunto B tem 0? Tem. O conjunto A tem o 0, tira o 0. Tira o 1, tira o 2, tira o 3, tira o 4, tira o 6 e tira o 7. Pessoal, qual o conjunto que sobrou? Sobrou 5. Então A menos B é igual a 5. Simples, né? O A menos o C, pessoal, C é conjunto vazio. Então, tudo que tem no C, pega o A, tudo que tem no C e tira. Sobrou o conjunto C, praticamente. Sobrou o conjunto A. Pessoal, o conjunto C, ele é vazio, não tem nada. Tira o que tem em A que está no C, ou seja, o conjunto não tem nada, o conjunto ele fica vazio. Tudo bem? Bem tranquilo, né, pessoal?
bem tranquila essa parte. Eu acredito que essa parte não vai haver dificuldade nenhuma. Vamos fazer o seguinte, para que não haja dificuldade, eu vou fazer mais um exemplo extra. Eu vou dar para você aí de lambuja mais um exemplo aí que talvez aí te ajude aí. Então, vamos aí um exemplo prático na vida real, tudo bem, pessoal? Então, olha lá, pessoal, vamos colocar uma folha aqui. Vamos colocar uma folha e vamos a um exemplo aí prático. Digamos que eu tenha um conjunto, né, P. Pessoal, o conjunto P, eles são conjunto de alguns palmeirenses que nós temos dentro da nossa sala, tá? Então eu gosto de dar bastante exemplo de time de futebol porque eu não torço para time nenhum e não menosprezo nenhum time, né? A última coisa que eu quero é ofender um torcedor de equipe de futebol, imagina. Mas é uma coisa que é do cotidiano. Não existe uma pessoa, por mais que ela não torça para time nenhum, que ela não conheça, correto? Então o Palmeiras é um time bem conhecido. Nós temos o João, o Pedro e a Karine. São torcedores do Palmeiras. E nós temos os torcedores do Corinthians. Nós temos o João, o Paulo e o Alfredo. Pessoal, não sei se vocês notaram aqui, pessoal. Será que foi sem querer? Vamos lá. Então vamos pensar aqui, vamos anotar aqui. Nós temos um delay aí na nossa câmera, pessoal. Faz parte, tudo faz parte do pacote, né? Tudo faz parte do pacote. Eu estou olhando lá a câmera lá, é uma câmera de segurança que eu uso, fica direcionado. Estamos adaptando aos poucos. Então, pessoal, dá uma observada. João e João, pessoal, duas vezes. Ou seja, o que eu estou falando? Ele torce pro Palmeiras e pro Corinthians ao mesmo tempo. É aquele torcedor que no jogo do Palmeiras ele torce pro Palmeiras, no jogo do Corinthians ele torce pro Corinthians. Quando joga os dois, ele fica feliz de qualquer jeito, porque independente do time que ganhar, vai ganhar o time dele, né? É boa, bem interessante, né? Quando empata ele fica triste. Ele só fica triste quando empata. Ele fica mais ou menos, ele fica médio triste, né? Meio triste. Existe essa possibilidade, meio triste, né? Metade triste, né? Mas e aí? Pessoal, se eu pegar o conjunto, então, vamos supor, eu quero falar assim, quem é corintiano? E eu penso assim, quem é corintiano só torce pro Corinthians, não pode torcer pra outra equipe. Tá, mas eu quero saber esse cara que é totalmente corintiano. Ora, eu vou pegar o C, o Corinthians, menos o Palmeiras. Quem é corintiano é apenas corintiano. Então vamos descobrir isso aí. Então é dado por C menos os corintianos. E aí fazendo o cálculo aí com delay, com todo o delay, pega todos os torcedores do Corinthians, tira quem é do Palmeiras, e nós vamos ter o Paulo e o Alfredo. Então olha que extra espetacular, né? Então a gente vai pegar todos esses corintianos e vai ver quem é corintiano mesmo. Tira quem é torcedor do Palmeiras, né? Aquele cara infiltrado, vamos supor, aquele cara que torce para os dois times. Então eu só tenho os corintianos aí, tá? Então é o C menos o P. Olha lá, beleza, pessoal? Eu acredito que às vezes assim é interessante às vezes a gente fazer aí esses tipos de exemplo, né? Porque
time de futebol, né? Time de futebol é uma coisa que a gente fala assim, time de futebol não se discute. Não, exatamente, eu concordo com você, não se discute. Porque mesmo eu não vejo muita lógica aí em torcer, tanto que eu não consigo torcer para time de futebol, tá? Mas é interessante a gente ver isso aí, porque todo mundo é uma linguagem comum, né? No Brasil. A gente fala em São Paulo, Corinthians e Santos, todo mundo conhece, independente. Se você não torce, você conhece. E isso é verdade. Pessoal, passando o nosso exemplo aí, né? A gente vai ver um conceito bem interessante de conjunto complementar. Nessa parte, eu tenho uma parte bem interessante, que é essa que é uma nomenclatura utilizada, e tem alguns outros livros que usam outro tipo de nomenclatura, tá? Então, olha lá, o complementar, o que é o complementar? Primeiro, vamos aí à definição do complementar. O complementar ele é formado por todos os elementos que não pertencem ao conjunto A em relação ao conjunto B. Como assim, né? Não dá para entender, né? Então vamos à leitura, vamos entender essa leitura, né? Então aqui o que ele fala? Que ele está falando aqui o complementar, tá? Dessa leitura, pessoal, eu vou fazer o seguinte para simplificar, né? Alguns alunos eles têm dificuldades aí no complementar. Eu particularmente aí eu não consigo entender essa dificuldade. Por quê? Por que eu não consigo entender essa dificuldade? Porque é o seguinte, o complementar de um produto, pessoal, nada mais é do que uma conta de menos. Tá? Nada mais é do que uma conta de menos. Pessoal, não tem, assim, se fala assim a diferença. A diferença é o seguinte, pessoal, é a forma de você ler. Pessoal, esse C, dá uma olhada para mim, esse C é o complementar. Pessoal, esse número embaixo aqui, pessoal, dá uma olhada nesse número, foca nesse número embaixo. Observe que eu estou falando igual. Esse número embaixo eu coloco ele na frente. E o número de cima, ele vai... Desculpa, eu coloco ele primeiro. E o número de cima, ele vai para frente. É a mesma coisa que B menos A. Mesma coisa, pessoal. Não há diferença nenhuma. Tudo bem, pessoal? A única diferença que se tem aí é a forma de escrever, pessoal. É a mesma coisa. Não tem outra... falar assim... mas não tem. Ele é tranquilo. Tudo bem, pessoal? Aí você deve estar falando assim... Peraí, mas como assim? O complementar, né? Vamos lá. Pessoal, conta de menos, eu acho que não tem muita dificuldade você pegar o conjunto que tem no conjunto B e tirar o que tem no conjunto A. Acho que não tem muita diferença, né? Olha lá, conjunto B, no diagrama de Venn, tira o que tem A. É fácil, né, pessoal? Acho que não tem o que fazer aqui, né? Vamos lá. Pessoal, eu acho que melhor do que isso, fazendo um exemplo aqui. O slide demorou um pouquinho, mas a gente está se adaptando aí. Pessoal, considere o conjunto UA. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Legal. O complementar de A em relação a B. Então, o A primeiro, né, o complementar de A em relação a B, certo? Então, esse complementar de A em relação a B, vamos analisar. Primeiro, quando eu falo complementar de A, né, coloco A em cima e B embaixo. Pega o conjunto B, tira o conjunto A. O que é que sobra? Tira os elementos. Sobra só os elementos que sobraram mesmo, né? Os elementos 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, não consigo ver assim o problema. A única coisa que eu acho é de você lembrar, né? Qual que é o número que vai na frente, né? Qual que é o conjunto que vai na frente e qual que é o conjunto que você vai tirar. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Então você
pensa no seguinte, faz de conta que esse complementar aqui, ele empilha, né? Complementar de A em relação à pilha, você escreve aqui. Aí ele empilha o A e B. Aí toda a pilha, né, mal feita, o A escorrega para frente. Bom, besteira, mas eu na época que eu estudei, eu ouvi um professor falar isso aí, eu nunca mais esqueci, tá? E isso me ajudou bastante. Pode ser que essas besteirinhas aí que a gente escuta, né, e tudo mais, ajude a outra pessoa aí. E sempre, assim, às vezes ajuda, né, e tudo mais, que nem aquelas musiquinhas, né, que você tem, né, do seno, cosseno, isso particularmente me ajudou muito, tá? Então, pessoal, para te ajudar melhor, vamos aí ao exemplo na vida real, né? Eu gosto de exemplo na vida real, né? Por quê? Porque eu vou dar um plus aí para vocês. Pessoal, fora o nosso delay aí, ainda não consegui resolver isso aí, tá? Nossa, mas realmente demora muito tempo para aparecer aí o que... Se vocês tiverem uma ideia de como melhorar isso aí, vocês me falam. Essa câmera aí, ela é por IP. Talvez ligando ela na rede, eu vou tentar esses dias aí pegar o cabo de rede e ligar ela. E eu acho que talvez funcione, tá? Vamos tentar. Tudo bem? Bom, eu vou por aqui dois conjuntos. Os conjuntos dos São Paulinos. Outro dia eu falei de palmeirense e corintiano e aí ficaram com ciúmes, tá? Então eu vou colocar Maria, João e o Marcelo. Vou colocar o Pedro também. Conjunto dos corintianos: Pedro, Alex e Roberto. Não sou corintiano, é o outro Roberto. O P, conjunto dos palmeirenses: Thalita, Amanda e Flávio. Legal. Pessoal, então vamos lá. Vamos colocar o Roberto, tudo bem? No conjunto dos palmeirenses aqui. Pronto. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer. Então eu quero saber o complementar. Eu quero saber o seguinte, tá? O complementar de São Paulinos nos corintianos. Significa o quê? Que eu quero saber os corintianos que não torcem para o São Paulo. É aquela conversa, o corintiano que não pode torcer, só pode torcer para um time só, tudo bem? Então o complementar de São Paulino e corintianos, o complementar dos São Paulinos em corintianos, tá? Que dentro dos corintianos, né, são os complementares. Pensa no seguinte, o quanto que falta ao complementar de São Paulinos em corintiano é o quanto que falta do conjunto São Paulinos para virar o corintiano. Falta alguns elementos. Quais são esses elementos? Também uma outra forma que eu vi de falar que é a mesma coisa. Eu achei bem interessante também, tá? É a mesma coisa. Então, quais elementos que faltam? Ou pega o conjunto dos corintianos e tira os são paulinos, tá? Então vamos lá, pessoal. Pedro, no conjunto do corintiano, tem no conjunto dos são paulinos? Tem. Então eu não, de jeito nenhum, não vai. Certo. Alex, tem no conjunto dos são paulinos? Não. Então entra. E o Roberto? Roberto, olhando o Roberto lá. Tem lá, olhando o Roberto, tem no conjunto dos São Paulinos? Não, não vai ter não. Então, tudo bem, pessoal? Gente, antes que vocês perguntem, tem uma outra forma de escrever
E eu vou falar assim, ah, mas é difícil? Não, não é difícil de encontrar, tá? Existe uma outra forma de escrita que vocês podem estar achando na literatura, tá? Que é isso aqui, ó. Complementar de S, né, de São Paulinos em relação aos corintianos. Eles podem ser escritos de outra forma, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma setinha. Deixa eu só esperar a câmera aí voltar. Se vocês perceberem, eu já coloquei o igual, mas só que demora, né, a câmera. Eu não sei ainda ajustar. Eu ainda vou ajustar isso aí. Eu acho que pode ser porque ela é conectada no Wi-Fi. Vou tentar conectar ela no... Aqui, pessoal, já apareceu, tá? Então, olha lá, tá lá. Né, o complementar de São Paulinos em relação aos corintianos. Eles também podem ser escritos dessa forma, tá? Pessoal, vou fazer um outro exemplo complementar, né? Complementar de corintianos em relação aos palmeirenses. Pessoal, vou fazer aqui. Então, olha lá. Se você for ver, é a mesma coisa que eu escrevi. Complementar, eu vou escrever de outra forma também. E eu vou escrever também aqui, né? O que isso significa. É o Palmeiras menos... Opa, o que eu coloquei? Palmeiras menos o Corinthians. Tá? Então vamos fazer esse complementar aqui, ó. Tá? Opa, eu fiz o corintiano aqui, esse C um pouco menor para não confundir com o complementar, tá? Então, o complementar de corintianos nos palmeirenses, eles podem ser escritos aqui, ó. Pega todos os palmeirenses que não estejam nos corintianos. Então, Thalita não tá. Amanda. A Flávia não tá. O Roberto tá. Então, prontinho, pessoal. Então, olha lá. Observação aqui, né? Então, vamos às observações aí. Deixa eu esperar a câmera atingir o seu auge. Vamos ver se até errei aí, mas fiquei até com receio de... Então vamos lá. Então o complementar dos palmeirenses em dos corintianos, desculpa, o complementar dos corintianos em palmeirense. Vamos lá, complementar dos corintianos em palmeirense, nós temos aí como que se escreve, né? Então eu coloco os corintianos, complementar corintianos e palmeirense, coloco o corintiano em cima, palmeirense embaixo, certo? Ou eu posso colocar o complementar, coloco do Corinthians e coloco um subscrito no meio em palmeirenses. Ou é a mesma coisa, Palmeiras menos os corintianos. Então você olhando lá no gráfico, lá, né? Você tem o complementar de corintianos em palmeirenses, nós temos lá, pega todos os palmeirenses e olha, vê se tem no Corinthians. Thalita, tem no Corinthians? Não, não tem. Então coloca lá. Amanda, tem no Corinthians? Não, não tem. Coloca lá. Flávia, tem? Não, não tem. Beleza. Roberto, tem? Tem. Então você tira o Roberto. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. Mais fácil que isso, barbaro, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Espero que esse vídeo ajude aí você, né? Enfim, nos seus estudos. E o próximo vídeo eu vou gravar alguns exercícios básicos aí, antes de começar aí a falar sobre número, a quantidade de elementos em um conjunto e a reta real. A reta real ela é super importante e eu acredito, assim, tudo é importante na matéria, mas uma coisa muito importante é essa reta real, muito importante mesmo, porque a próxima matéria seria a parte de função. E a função, existem algumas restrições. E aí entra essa parte da reta real aí, sai matando, né? Qual o conjunto de solução, né? Aí você entra no conjunto de solução, mas não pode o 2, não pode o 3. E aí você colocando de outra forma, confunde assim por diante, tá? Então até a próxima aula, muito obrigado, tá? Segue a referência bibliográfica dessa aula, que eu acho sempre importante aí, eu coloquei a bibliografia aí para vocês, né? Toda a matéria, eu acho um site bem interessante,
Brasil Escola, o ensino da matemática, de vez em quando eu olho algumas coisas lá, e o Colégio Web, tudo bem? Tem alguns materiais da Univesp, alguns materiais que eu uso, mas para essa aula em específico eu acabei não usando. Obrigado, até a próxima.